Oi, eu sou a Natália Donato e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no 1827. E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês quais foram os 26 livros que marcaram a minha vida. Então, se você ainda não é inscrito no canal, já sabe, se inscreve, deixa o seu like e ativa o sininho pra receber todas as notificações. Amanhã, dia 26, é o meu aniversário, eu vou fazer 26 anos e então por conta disso eu resolvi trazer no vídeo de hoje os 26 livros que marcaram a minha vida. Esse tema foi sugestão do meu namorado, então um beijo amor que me ajudou aí. Bom, então no vídeo de hoje eu vou trazer 26 livros que marcaram a minha vida. Nem todos eles são os meus grandes favoritos, mas eles estão aqui porque de alguma forma eles foram especiais, seja pelo momento que eu li, pela história, enfim. Sem mais enrolações, vamos então para esses livros que tanto me marcaram. Eu já vou começar com uma das minhas maiores obsessões dos últimos tempos, que foi Daisy Jones and the Six, da Taylor Jenkins Reid. Eu já falei desse livro mais vezes do que eu posso contar, porque eu realmente fiquei completamente obcecada pela história. Nós acompanhamos então uma banda fictícia dos anos 80, a narrativa é feita em forma de documentário, e no início eu achei que eu não fosse gostar tanto assim, mas a verdade é que eu me vi completamente presa, mergulhada naquele universo. São personagens tão reais que não tem como aquela história não ser verdadeira, né? A autora, ela tem isso com ela de trazer personagens que são muito reais, de contar histórias que poderiam ser histórias reais. Foi maravilhosa. E já puxando o gancho, eu vou trazer também Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Foi uma das leituras recentes minhas desse ano e foi um livro também que me marcou muito. Aqui a gente acompanha a Evelyn Hugo, que é uma atriz de 80 anos que já tá aposentada. Ela resolve contar a sua versão da sua própria história para uma jornalista, a Monique. Ela quer então que a Monique escreva sua biografia e conte para todo mundo a sua verdadeira história, né? Aquilo que ela deixou de contar na época em que ela era famosa, todos os escândalos, tudo que envolveu ali os seus 7 casamentos. É uma história muito emocionante. Foi um livro que eu fiquei imaginando que a Evelyn Hugo era uma personagem real, porque é um dom da autora. E ela consegue pegar esses personagens e transformá-los e, assim, parece que são personagens reais. Assim, a autora é incrível. E Nicholas Sparks é o meu autor favorito da vida. Eu acho que vocês já estão cansados de saber. Mas, embora eu seja apaixonada por muitos dos livros dele, né, a grande maioria, e outros eu não goste tanto assim, tem alguns dos livros do autor que são os meus queridinhos, que marcaram a minha vida. E então eu vou trazer aqui pra vocês os livros Um Amor pra Recordar, que foi um dos primeiros livros do autor que eu li. Eu sou completamente apaixonada por esse livro. Foi uma experiência incrível ter lido essa história, relido essa história, né? Eu já li esse livro 2 vezes e tô querendo fazer uma segunda releitura, ler pela terceira vez. Ele é um dos meus favoritos, não só do autor, como da vida também, com certeza. O Melhor de Mim também eu li logo após o Um Amor pra Recordar. Esse livro, primeiro que ele me marcou muito pela história, que aqui nós conhecemos então um casal de adolescência, a Amanda e o Dawson, que se conhecem ali no ensino médio, desenvolvem uma amizade, um relacionamento. É muito bonita a história dos dois, mas que por algo que acontece eles acabam se separando ainda adolescentes e voltam a se reencontrar somente depois de 25 anos. Então, assim, eu amo histórias com reencontros. Eu lembro de quando eu tava lendo esse livro, eu amei, eu fiquei apaixonada pela história, mas o final desse livro me deixou completamente destruída e ele me marcou muito porque eu lembro, enquanto eu tava lendo, né, quando eu tava ali me aproximando do final, era uma noite, uma madrugada, na verdade, muito chuvosa, muito fria de julho, e eu simplesmente me debulhei em lágrimas por conta do final desse livro. Então, assim, foi algo que me marcou demais. Eu lembro eu sentadinha na cama chorando horrores por conta do final desse livro. Eu acho que o final da história é um dos finais do Nicholas Sparks que mais me deixou, assim, na bad mesmo. É um dos finais mais tristes do autor, é um dos finais que mais me deixou mal. E o outro livro do autor que me marcou super, super, super é Uma Longa Jornada. Foi após a leitura desse livro que eu tive a ideia pra escrever um dos meus romances. O primeiro livro que eu comecei e finalizei foi uma história que me marcou demais. Nós temos 3 personagens que se entrelaçam, que não têm vidas parecidas, mas que de alguma forma acabam tendo alguma coisa em comum. Então, assim, é uma história muito tocante. E ela é especial também
também por conta disso, né? Por ter me dado a ideia pra escrever o meu primeiro romance. Sussurro, da Becca Fitzpatrick, foi a primeira série de fantasia que eu li. E também, como os outros livros, foi aquele tipo de história que eu fiquei completamente imersa. Falando de fantasia, né? Fantasia e romance romântico são os meus gêneros literários favoritos. Os gêneros que eu mais consumo. E em Sussurro tem esse diferencial porque a história se trata de anjos caídos. E essa é uma mitologia que eu gosto muito, é algo que me agrada bastante. Então não foi difícil me apaixonar, não foi difícil me apaixonar pelo mocinho. E não foi difícil devorar toda a série, né? E foi uma história que eu fiquei completamente apaixonada desde o início. A Seleção, da Kiera Cass, também foi uma série que eu fiquei completamente envolvida. Embora não seja a minha série de livros favoritas, principalmente os 2 últimos volumes da série, eu gosto muito dos 3 primeiros livros. E na época em que eu li os primeiros livros, era uma época que eu passava madrugadas lendo, eu ficava lendo até 2, 3 e pouco da manhã. A Seleção me marcou muito por isso, porque eu lembro muito do período que eu comecei a ler essa série. Foi uma série que eu comecei de madrugada e finalizei de madrugada, então ela tem esse espacinho no meu coração. Uma outra série que eu não posso deixar de citar aqui, uma trilogia na verdade, é Jogos Vorazes, da Suzanne Collins, que é simplesmente uma das minhas trilogias favoritas da vida. Eu sou completamente apaixonada por esses livros. Eu lembro de quando eu finalizei o último, que é A Esperança, e eu fiquei numa ressaca literária tão grande. Eu tive uma dificuldade muito grande de assimilar aquele final e de entender que o livro tinha acabado, e eu fiquei um tempão olhando pro nada, tentando assimilar aquilo. Foi uma experiência realmente ter lido aquela trilogia. Os 3 livros me destroem. Eu sei que neste caso seriam só 26 livros, e se eu contar a trilogia eu vou ultrapassar. É que não tem como, a trilogia em si é maravilhosa. Teto para Dois foi um dos livros que eu li mais rápido na minha vida. Foi um dos livros também, assim, que me deixou completamente apaixonada pela história. É aquele velho clichê do só temos uma cama e precisamos dividir. É um romance delicioso, tem aquela expectativa, porque no início do livro os personagens não se conhecem pessoalmente, eles dividem a mesma casa, porém em períodos diferentes, né? A nossa protagonista, ela trabalha durante o dia, então ela descansa à noite, e o mocinho é ao contrário, né? Ele trabalha durante a noite e descansa durante o dia, então eles não se encontram, eles ficam conversando apenas por bilhetinhos e post-its e mensagem, então tem aquela expectativa pra saber se eles vão finalmente se conhecer ou não. E é uma história muito legal de acompanhar, porque os 2 protagonistas, eles estão enfrentando muitas coisas, então, além de eu ter lido muito rápido, foi uma história que, assim, me fez esquecer do mundo ao meu redor. Meus Dias com Henry Smith, da Renata Varela, foi um livro que eu li durante a quarentena. Nesse período de quarentena eu li vários livros, foi um período ali que eu tirei pra ler muita coisa que eu tinha também encalhada aqui comigo. Foi uma história divertidíssima. A nossa protagonista, ela gosta muito de cinema, e aí, de repente, ela conhece um astro de Hollywood que ela nem sabe quem é, ela não faz ideia de quem ele seja, porque ela gosta de filmes antigos, e ele é um ator que tá fazendo muito sucesso atualmente. Eles se esbarram, de início ela não sabe quem ele é, mas aí eles constroem uma amizade. Ele fica no apartamento dela, né, porque ele tá fugindo. Então, assim, extremamente divertido. Foi uma leitura incrível. A Renata Varela é uma autora nacional independente da qual eu sou completamente fã. Eu gosto muito do trabalho dela. E esse é um dos meus livros favoritos da autora. E ainda falando de autoras nacionais independentes, eu vou trazer, então, As Estrelas Sabem, da Fernanda Campos, que é outra autora incrível, que eu já falei uma vez ou outra. Eu sou completamente apaixonada pelas obras dela. E olha que eu nem li tudo ainda. A Fernanda, ela traz uma coisa na escrita dela, assim, que eu não sei explicar, mas é algo que me toca muito, é muito profundo. E em As Estrelas Sabem, a gente acompanha então a Juliana, que acredita que os romances só estão nas páginas dos livros. Então ela é uma leitura muito ávida, e em determinado momento ela começa a receber livros de um admirador secreto, e aí ela precisa descobrir quem é esse admirador secreto. A Fernanda é uma autora que merecia um reconhecimento enorme, porque ela traz coisas que são extremamente importantes nas suas obras. E se o Nicholas Sparks é o meu autor favorito de romances românticos, a Cassandra Clare é a minha autora de fantasias favoritas, e eu também já falei isso aqui 1 milhão de vezes, então é óbvio que eu preciso trazer livros dela aqui que também marcaram muito a minha vida. E o primeiro deles, claro, é Cidade dos Ossos, e embora Cidade dos Ossos não seja o meu preferido, eu li o livro porque eu assisti ao filme no cinema, mas me marcou muito sim, porque foi através
através dele que eu percebi que eu gostava muito da escrita da autora. A Cassandra, ela tem uma escrita que é um pouco diferente do que eu tava acostumada. Ela se aprofunda muito em muitas coisas e eu percebi que eu gostava demais disso. Então foi com certeza a porta de entrada pra ler o restante dos livros de todas as outras séries da autora. Princesa Mecânica eu já comentei e é um livro que desgraçou minha vida. Assim como O Melhor de Mim, do Nicholas Sparks, e assim como A Esperança, dos Jogos Vorazes, esse livro foi um dos livros que mais me fez chorar, que mais me deixou com o coração apertado. Eu lembro que tem alguns momentos aqui no livro, algumas passagens, que eu fiquei assim, sem rumo, sem chão. Eu não sabia o que estava acontecendo, eu só queria chorar e o coração apertado, aquele nó na garganta. Então, esse livro foi uma mistura de sentimentos. Eu amei e ao mesmo tempo eu odiei, porque é muito sofrido, mas de certa forma ele é um dos meus favoritos, também da autora, também da vida. E ele tem que estar aqui porque nós, leitores, gostamos de sofrer, a verdade é essa. Então, quanto mais o livro desgraça a sua vida, quanto mais o livro te faz sofrer, te faz chorar, a gente gosta. Então é por isso que a Princesa Mecânica tá aqui, porque ele é um dos que mais desgraçou a minha vida. E obviamente Cidade do Fogo Celestial, porque foi o livro da Cassandra Clare que eu mais esperei o lançamento. Foram semanas aguardando depois que eu comprei na pré-venda, foram antes disso meses até a revelação da capa. Então assim, embora eu tenha outros favoritos da autora que vieram depois, eu acho que eu nunca esperei um lançamento de livro da Cassandra Clare tanto quanto eu esperei Cidade do Fogo Celestial, que é o desfecho, né, da série dos Instrumentos Mortais. Eu esperei muito pelo lançamento de Corrente de Ferro, que foi o último livro dela, sim, mas não se compara à expectativa para a Cidade do Fogo Celestial. A Águia e a Galinha, do Leonardo Boff, foi um livro também que me marcou super, foi um livro que me fez refletir muito. Nesse livro nós temos uma metáfora, né, que é a galinha, que representa ali basicamente o que você é naquele momento, o que você tá vivendo, e a águia, que representa os seus sonhos, aquilo que você quer alcançar, assim como Quem Mexeu no Meu Queijo, do Spencer Johnson, que também é um livro mais ou menos nessa pegada. Nós conhecemos dois ratinhos e dois humanos que estão dentro de um labirinto em busca pelo queijo, e aí a gente vai ver então o que esses personagens vão fazer, se eles vão ficar acomodados porque o queijo que eles recebiam acabou, ou se eles vão em busca de mais queijo ali dentro do labirinto. Então esses dois livros foram livros que me deixaram muito pensativas, foram livros que me fizeram refletir bastante, e eu acho que são livros que todo mundo deveria ler ao menos uma vez na vida, e eles trazem ali uns tapas na cara que normalmente é bom a gente receber de vez em quando. Quero Ser Beth Leavitt, da Samantha Holtz, é um romance super fofinho, onde nós conhecemos a Emily, que é uma jovem que ficou órfã quando criança, foi morar em um abrigo para garotas e após completar 18 anos, ela se vê então fora desse abrigo para poder viver a sua vida. Por uma coincidência do destino ou não, a Emily acaba realizando um teste para uma audição, né, um teste de elenco, para integrar como protagonista de um filme que vai ser lançado. Só que esse filme é simplesmente baseado no romance favorito dela, no livro favorito dela. E aí ela se vê como a protagonista dessa história, de repente, contracenando com um ator super famoso, e é uma história de romance, é uma história que nós temos uma personagem principal que é uma bailarina, a Emily também é bailarina, assim como sua mãe também foi, e esse livro me marcou muito, não só porque ele é um romance super fofo, a escrita da Samantha é incrível, inclusive eu recomendo todos os livros da Samantha porque ela é uma escritora talentosíssima, mas ele também foi marcante porque, pra quem não sabe, o balé é uma das coisas que eu mais amo na vida, né? Meu sonho de infância era ser bailarina, então depois que eu fiz a leitura desse livro, eu criei coragem e voltei a dançar. Tive que parar depois de um tempo, e ele foi então muito marcante porque por ele eu tive a coragem de voltar a fazer aquilo que eu tanto gostava, que era a dança, neste caso então o balé. Contando Estrelas, da Luciane Rangel, é um outro livro nacional também, de uma autora que eu admiro muito o trabalho e que eu super indico os outros livros, e ele foi responsável por me tirar de uma ressaca literária no ano passado. Eu não tava conseguindo me concentrar muito nas histórias que eu tava tentando ler, então eu peguei Contando Estrelas pra ler, porque era um livro que eu já queria fazer a leitura há muito tempo. Que história gostosa, que história deliciosa. Foi uma história que eu fiquei, assim, de coração partido em muitos momentos, mas de coração quentinho em outros. E eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre esse livro, então eu vou deixar aqui nos cards pra vocês. Amo de paixão esse livro e obrigado, Contando Estrelas, por me tirar de uma ressaca literária, porque, assim, era uma ressaca que tava durando muito e eu não sabia mais o que fazer. Clube do Livro dos Homens foi outro livro que eu li super rápido, foi um dos meus queridinhos do ano passado, e também foi aquele tipo de livro que me marcou porque eu lembro muito bem do momento em que eu comecei e do momento que eu terminei.
imaginei, todas as gargalhadas que eu dei, de como eu refleti em algumas passagens, eu tenho algumas destacadas aqui. E foi aquele livro que eu imaginei que eu fosse gostar, mas que eu não imaginei que eu fosse gostar tanto assim. Como eu falei, eu me lembro exatamente do momento em que eu sentei pra ler esse livro e do momento em que eu finalizei esse livro. E quando eu li esse livro, eu tava num período em que eu não tava conseguindo me concentrar muito nas coisas. Então, ler esse livro me fez relaxar, me fez esquecer do mundo ao meu redor. Então, foi ótimo, uma experiência incrível. E ele é, obviamente, um dos meus queridinhos da vida. E falando de queridinho, né? O Lado Bom da Vida também é um dos meus favoritos. Foi o primeiro livro que eu comprei numa livraria. Foi um dos primeiros livros que eu li na vida e também me marcou muito. Eu lembro de que quando eu comecei a ler, eu parava pra ler esse livro em todos os momentos possíveis que eu conseguia. Então, sempre entre uma tarefa ou outra, uma responsabilidade ou outra, eu parava pra ler esse livro. Eu lembro que um dia eu esqueci ele na casa do meu pai, tive que fazer meu pai trazer pra mim no dia seguinte, porque eu estava desesperada pra continuar a leitura desse livro. Tem umas passagens aqui maravilhosas e o meu quote preferido da vida, né, o meu trecho favorito da vida é desse livro. Então, ele foi um livro que me marcou demais. E então, em último, eu deixei um livro aqui que merecia um certo destaque. É um livro que significa muito pra mim e eu tô falando de Um Dia, do David Nichols. Embora não tenha sido o primeiro livro de fato que eu li, foi o primeiro livro que eu terminei. Foi o primeiro livro que eu peguei ele do começo ao fim pra ler. Foi por conta dele que os próximos livros vieram. Então, Um Dia, ele tem um espaço no meu coração. Ele é o meu livro da vida. Ele é o livro que despertou em mim essa paixão por livros, essa paixão pela literatura. É o livro que me colocou nesse universo. É o livro que me fez ter vontade de falar sobre livros, de compartilhar sobre livros. Então, ele tem um espaço no meu coração. Se eu pudesse escolher um livro pro resto da minha vida, com certeza seria Um Dia, por tudo que ele representa pra mim e por tudo que, além do que eu falei aqui, e que vai ficar guardado na minha memória e no meu coração pra sempre. Então, Um Dia é o livro que mais marcou a minha vida. Então é isso, gente. Eu sei que eu falei de mais de 26 livros. Esse vídeo deve ter ficado enorme, mas eu queria muito compartilhar com vocês esses livros. Alguns eu já falei mais de uma vez, outros é a primeira vez. Gente, eu vim toda descabelada aqui mesmo, no meio da bagunça, porque eu fui conferir o vídeo agora e eu vi que o finalzinho do vídeo foi corrompido. Não sei o que aconteceu, deu algum BO aqui com a câmera, mas eu vim então me despedir e dizer pra vocês se inscreverem no canal, seguirem os 1827 nas redes sociais, me deem esse presente de aniversário que eu vou ficar muito feliz. E é isso, até o próximo vídeo aqui no 1827. Tchau!